Olá, você que está aí do outro lado ouvindo mais esse podcast, mais um episódio do La Salle Cast. E como todos sabem, a sociedade global passa por um grande desafio, que é o desafio de aplicar a sustentabilidade. Sustentabilidade essa que essa geração atual precisa pensar na geração futura. E para isso, na instituição La Salle, o ensino médio, com as disciplinas física, geografia, química, matemática, biologia, arte, entre outras, juntaram-se para debater, discutir e apresentar soluções sobre o tema. Esse tema, a ideia é apresentar para os jovens futuros graduandos a Brasília onde eles residem, moram, e os seus desafios, né? Então, dentro disso, foi desenvolvido o projeto Brasília Sustentável, onde os alunos puderam fazer um levantamento das questões sobre transporte, energia, meio ambiente no geral, como o cerrado e etc. Também saneamento básico, onde os alunos fizeram um levantamento apontando os desafios, né, e também apresentando soluções. Esse trabalho foi empolgante, esse trabalho teve pesquisa bibliográfica, esse trabalho teve saída de campo, discussões em sala. E para aprofundar as ideias, está aqui comigo a professora Cristina Atatiani. Não é qualquer uma, é Cristina Atatiani, professora de Química. E juntos, eu sou o professor José Heraldo, trabalho a disciplina de Geografia. Não poderia deixar de fora o nome do nosso amigo Chaú, né, que também esteve nesse trabalho aí puxando e desenvolvendo essas ideias sobre Brasília com esses jovens adolescentes que aqui estão quase adultos, né? Então, nesse momento, era legal ouvir de você, Cristina Tatiani, né? A química, né? Que sempre procura esse equilíbrio, como diria o Dom Chantelier, né? Le Chantelier. Então, fica aí a Cristina, professora de Química, né? Esse projeto que para a gente foi empolgante. Como é que a gente pode falar jovem Hanna? Essa aqui é a Hanna, né? Jovem Hanna que está aqui do meu lado. Boa a jovem tarde. Vitória e o jovem André. Esses alunos que participaram desse momento com a gente. E nesse momento, você que está nos ouvindo, olha, eu te falo uma coisa, vale a pena você ficar aí sentado, viu? Porque vai sair muita informação, vai sair muita emoção, né? Porque falar de meio ambiente é ter emoção. Então, Cristina Tatiani, a bola está contigo. E aí, o que você achou desse projeto? Está contigo a bola. Olá. E aí, gente, boa tarde, né? Para nós todos. Boa tarde para a galera de casa também, né? E é uma alegria muito grande, né, Heraldo? A gente poder compartilhar e falar um pouquinho do projeto e ver os olhos brilharem dos meninos. Quando a gente sabe que é um trabalho que é exaustivo, é claro, porque todo trabalho que requer, né, pesquisa, requer um tempinho para você realmente se dedicar e entender as problemáticas do que você é desafiado a conhecer, requer tempo, requer sacrifício, e aí depois a gente vê o resultado, aí a gente vê que vale a pena todo o sacrifício, né? E o que a gente pôde verificar com esse trabalho, né? Os meninos se destacaram demais, e a gente trouxe aqui 3 grupos, né? Isso. Mostrando esse trabalho lindo, onde eles foram desafiados a fazer um confrontamento com as ODSs, com os 17 objetivos sustentáveis, né? E dentro desses objetivos sustentáveis, que é para o mundo todo, colocar as problemáticas, né? Os desequilíbrios que a gente tem ambientais voltados para as temáticas, né? Agropecuária, que foi a galera do grupo da Hanna, assim que também teve da Vitória, né, Vitória, o grupo da agropecuária, do André, que foi do transporte, a gente teve o grupo da energia, do urbanismo, do saneamento básico, que a gente associa isso até à nossa escola. Graças a Deus, a gente tem uma escola que a gente tem a alegria de falar, temos sustentabilidade, temos um trabalho lindo de tratamento de esgoto, a gente não joga o esgoto de qualquer forma, a gente busca também trabalhar isso em sala de aula, além do projeto. E isso foi visto dentro do trabalho de vocês, né? E evidenciou, infelizmente, situações que a gente tem aqui na nossa Brasília, né, de desequilíbrios. E aí vocês fizeram essa associação dos desequilíbrios dentro de cada tema, de forma muito inteligente. E, claro, com muita pesquisa, né? Trouxeram também soluções, que esse é o objetivo também, né? Trazer as soluções sustentáveis, linkando com o nosso querido Le Chatelier. Então, gente, ficamos muito felizes com esse projeto e aqui a gente está para falar um pouco deles. Então, eu quero passar a bola, né? Para começar com as meninas,
Pode ser, André? Primeiro as damas. O que você acha? Bora? Aí vamos lá? Ordem alfabética, Hanna, Vitória. Tá bom? Bora lá? Bom, queria também desejar boa tarde para todo mundo. Foi um prazer participar desse projeto, né? Óbvio, ele é obrigatório, mas fazer bem feito sempre dá um trabalho um pouco a mais, então foi muito proveitoso ter tido essa experiência. Eu acho que a gente descobre coisas novas sobre a nossa casa a cada dia. Até uma experiência pessoal, o meu pai, ele trabalha com isso, ele é mestre nesse assunto, então foi muito interessante porque acho que foi a primeira vez que eu me interessei pelo que o meu pai realmente fazia. Também conhecer, até como o tema do meu grupo era agropecuária, conhecer melhor como que a comida que a gente come chega na nossa casa, conhecer o que está por trás de todas as situações climáticas que vêm acontecendo na nossa cidade, que a gente sente de uma forma intensa e etc. Acho que também foi um projeto muito interessante a nível de conhecimento. Acho que o professor não citou aqui na introdução, mas todos nós que estamos aqui somos da terceira série, é um projeto da terceira série, e se tudo der certo, ano que vem a maioria de nós vai estar na graduação. E até como é um banner científico e tudo, também foi muito bom para ter também essa noção de formatação ABNT e outras coisas que a gente com certeza vai precisar muito na graduação. Então, como vocês estão vendo, o projeto ele é um projeto que a gente tenta fugir um pouquinho, fugir, mas não fugindo, né, da questão de apenas olhar para a prova seletiva do vestibular. E o nosso objetivo é colocar o jovem dentro da graduação. Eu sei que a jovem Vitória está ali já ansiosa para falar, né? Mas eu gostaria de assim, para o público em casa ter uma ideia da grandiosidade desse processo de aprendizagem, né? Eu gostaria que a Vitória, vou atrapalhar um pouquinho aqui o ritmo do negócio, Vitória, porque eu queria que você falasse como é que você enxergou a agropecuária dentro do nosso quadradinho. Porque às vezes as pessoas entendem que o quadradinho só tem funcionário público, né? Mas vocês poderão observar o potencial agrícola, que é o Distrito Federal, e como o seu grupo enxergou, e os impactos ambientais que são tão sérios gerados pela essa agropecuária aqui no Distrito Federal. Então, além de olhar para o vestibular, a instituição La Salle está preocupada em preparar o graduando, para que lá no futuro vocês venham apresentar soluções para esse quadradinho que é tão carente de soluções sustentáveis. A bola está contigo, Vitória. Boa tarde. Então, começando falando sobre essa influência realmente da agropecuária no Distrito Federal. Confesso que no início do trabalho procurei muito, principalmente vocês dois, assim, com Química e Geografia, falando, nossa, mas quase não tem isso aqui no DF. O DF é tão pequenininho, não tem lugar para agropecuária, assim, tem lugar para pecuária em si. Mas aí fui entendendo essa questão toda desse conjunto que eles trabalham juntos e de como que isso influencia. Nosso grupo focou muito na questão do solo do DF, que é um solo ácido, e todas essas correções do solo e como isso influencia também nas plantações, no que chega para nós. O DF também ele tem muita essa questão do pequeno produtor. Principalmente, assim, o que me vem à cabeça agora é Braslândia, até, com a Feira do Morango. Então, assim, como que esse produtor, ele pode aproveitar ao máximo da sua plantação, mesmo tendo um solo tão deficiente naqueles nutrientes que as plantas precisam. Porque, assim, afinal, ele é rico em H+, então ácido, ele precisa dessa correção. Bem. pH muito baixo, né, Vitória? O pH é muito ácido, então precisa dessa correção. Então, nosso grupo focou muito mais nessa parte, na questão da correção sustentável e benéfica também do solo, em como todas essas disciplinas envolvidas podem ajudar nessa questão, envolvendo toda a questão da física, da biologia, até mesmo da matemática, nesse problema, na resolução desse problema. Então, esse trabalho, assim, eu particularmente gosto muito de trabalhos que são multidisciplinares. Acredito que dá essa sustentação para o ensino superior também, principalmente para as provas mais técnicas, como o PAS, que a gente já vai fazer. Então, o PAS trabalha muito dessas questões mais interligadas.
Então, esses trabalhos, assim, que abordam as áreas da ciência da natureza e das ciências humanas também, ajudam bastante nisso e ajudam também a gente abrir os olhos para aquilo que não tá em pauta diretamente, até porque a gente sabe que toda essa questão da produção, ela afeta o mundo inteiro, mas a gente acaba não vendo da onde que sai aquilo. O que a Hannah falou foi daquela questão do calor, das mudanças climáticas. A gente acaba não enxergando que pode vir de uma forma de energia, de uma forma de um transporte, de uma forma até mesmo da agropecuária. Ou até da resistência a métodos que favoreçam a agropecuária sustentável, né? Então, e aí essa questão toda, esse trabalho nos direcionou a olhar com mais atenção para essa parte. Também, assim... Eu, no início, estava bem decepcionada, vamos falar assim. Preferia ter pegado uma urbanização, um saneamento básico, que é aquilo que a gente olha e a gente fala assim, nossa, eu sei falar sobre isso. Mas aí ter pegado um tema que a gente não sabe, dar aquele olhar diferente, dar aquela vontade de conhecer, falar o que é isso, por que a gente tem que falar sobre isso. Foi isso que a gente desenvolveu. Por que a gente tem que falar sobre agropecuária? Por que a gente tem que falar sobre energia e sobre as questões no geral do meio ambiente? Por que a gente tem que falar sobre isso? E um exemplo claro aqui foi que a gente estava até falando desse calor que veio, esse calor intenso que aconteceu agora nessas últimas semanas, últimos meses, esse clima maluco de Brasília. Já sabemos que é muito instável, certamente instável o clima de Brasília, mas ficou muito maluco agora. E o porquê disso? Esses desequilíbrios que a gente foi vendo, os desequilíbrios de Le Chatelier, aquelas perturbações no meio ambiente. Sim. E aí, com esse trabalho, nós podemos pegar a raiz do problema e até linkar a parte teórica que vemos em sala e pesquisamos com a parte prática, que é o que a gente acaba vendo em saídas de campo e até no ambiente no geral. E então, falar um pouquinho sobre mudanças e esse aquecimento também está muito linkada com a questão de emissões de carbono, tanto pela falta de florestas, por conta do desmatamento, quanto pela questão de toda essa parte também do transporte, que vai emitindo carbono, e aí como que a gente teria um transporte mais sustentável. Então, finalizando aqui minha fala, sobre essa questão do transporte. Queria puxar também o André para poder falar um pouquinho, porque o grupo dele falou sobre isso e e também acredito muito que desenvolveram muito bem essa questão de todo o transporte. Então, André, qual que é a conclusão? Puxar um pouquinho mais para essa conclusão do trabalho, sobre o que vocês concluíram e constataram a respeito da influência de todo o transporte, essa dinâmica do transporte, como perturba o meio ambiente. Bom, falando de transporte, creio eu que seja fundamental tratar da questão de um ponto de vista histórico, porque a nossa opção de transporte no Distrito Federal é principalmente a dos carros, o transporte automobilístico, rodoviário, que foi uma escolha feita por JK na época da construção de Brasília para aplicar um pouquinho do capital externo, era bem a ideia dele com as multinacionais e tudo. E devido a isso nós ficamos um pouco dependentes do transporte individual, que não é ideal quando comparado ao público, mas nossa matriz de transporte público, metroviário entre aspas, já que o que nós tradicionalmente chamamos de metrô aqui em Brasília, na verdade é um trem de superfície, é um tanto limitada, essa linha reta que não vai para tantos lugares assim. E para ter uma mobilidade maior, a maioria das pessoas opta pelo carro, o carro que, cada casa tendo 2 carros, ou seja, tem um gasto tão maior do que se todas essas pessoas utilizassem o metrô, por exemplo, mas justamente por essa limitação do sistema de transporte público, a gente tem uma preponderância maior do individual. E falando de como nós podemos reduzir as emissões de carbono, por exemplo, do motor dos carros, algumas alternativas muito pensadas são, por exemplo, os carros elétricos, mas o carro elétrico ele tem suas complexidades. Primeiramente, nós precisamos pensar que, primeiro, você está abastecendo uma bateria. É uma fonte de energia secundária.
que parte de uma fonte primária que algumas vezes são as termoelétricas. Então você simplesmente meio que circula o problema, chegando no mesmo ponto zero, além do descarte das baterias, que, apesar de não interferir diretamente no aquecimento global, traz uma série de outros desequilíbrios. Metais como lítio não são uma coisa que se pode tratar de modo muito leviano. Mas a grande questão do transporte em Brasília é que ele possui há uma possibilidade muito grande de expandir o transporte público, que atualmente é muito deficiente. E foi essa a direção em que nós tomamos o projeto, principalmente. Nós decidimos falar um pouco de, primeiramente, como funcionam os motores dos carros, como funciona o motor elétrico, como funciona o metrô. Nós puxamos um pouquinho dessa perspectiva. Nós fizemos uma associação um pouco mais indireta do desequilíbrio do Le Chatelier, tratando as pessoas, de certa forma, como fator, uma certa metáfora, sobre como, por exemplo, quando você abre mais as vias de trem de superfície, quando você possibilita que elas se desloquem para outros lugares, você reduz a concentração de pessoas, e concentração molar é justamente um dos fatores de desequilíbrio do Le Chatelier. E aí, qual a solução? Em cima desse todo problema que vocês conseguiram verificar, essa questão da concentração de pessoas, pela falta também de que a gente tem transporte público, né, que seja de qualidade, quais foram ou qual foi a solução que o grupo de transporte trouxe? Bom, nós passamos por algumas iterações da ideia. De início, nós tivemos a contribuição do Caio, um dos membros do grupo, que deu uma ideia de um sistema de bicicletas que, a partir de certos quilômetros rodados, você teria a obtenção de meio que pontos, milhas mais ou menos, que ocasionariam passagens gratuitas no metrô. Essa ideia, nós seguimos um pouco com ela, em paralelo a de, expandir a malha metroviária, entre aspas, que novamente é um trem de superfície. E essa ideia das bicicletas, ela esvaeceu um pouquinho com o passar do tempo. Nosso foco ficou mais na expansão da malha metroviária. A ideia, então, pelo que eu estou entendendo, o André, é vocês investirem, então, mudar um pouco o foco do modal rodoviário, né? Uhum. E focar mais nessa questão das bicicletas. Afinal, você tem uma Brasília com um relevo suavizado, né? Uma região de planaltos, onde você tem umas áreas suavizadas. E aí a gente chama a atenção do ouvinte, né? Chama a atenção de você que está ouvindo esse podcast nesse momento, para a importância que a gente tem desse olhar do Distrito Federal, onde o público, às vezes, né, André, bate palmas quando vê se construindo um viaduto, quando se vê alargando pistas, e não entende que você está priorizando o transporte individual. Priorizar o transporte individual, além de prejudicar a qualidade de vida, onde as pessoas perdem boa parte das suas vidas em engarrafamentos, você também complica o meio ambiente, porque a emissão de carbono ela torna-se muito alta, porque cada pisada em acelerador é uma quantidade de gases que você emite para a atmosfera. Então, os governantes priorizando o transporte individual, além de trazer problemas sociais, econômicos, trazem também problemas ambientais sérios, né? E o projeto ele tentou abordar justamente essa questão do transporte, para que o futuro graduado olhe para essa realidade de Brasília, uma cidade que tem uma vocação, uma facilidade para transporte coletivo, mas, no entanto, dá-se prioridade ao transporte individual. E a gente tem vários fatores que aí contribuem para que o investimento que se faz em transporte individual fosse canalizado para o transporte coletivo. E aí a gente convida o ouvinte a pensar Brasília, né, Hanna? E, na verdade, também é muito interessante pensar que no projeto como os diferentes temas
temas, eles acabam sendo muito universais porque eles se conversam muito, né? Na explicação do André, deu para perceber o quanto que a questão do transporte tem a ver também com a questão urbana. Assim como acho que a gente da agropecuária, pesquisando sobre a agropecuária, tinha muito a ver com energia, que também tem muito a ver com transporte, tinha muito a ver com saneamento. Todas as questões acabam se interligando porque, no fim, né, o nosso ecossistema é um só. E é bem interessante pensar Brasília sob também uma visão muito geral, a partir do que cada um dos grupos, né? Eu achei muito divertido ficar lendo os banners de todo mundo quando a gente expôs lá no bloco, conseguir ter uma visão muito ampla de Brasília sobre diversas problemáticas e soluções apresentadas pelos colegas de maneira diferente. Agora, o interessante, Vitória, é que a gente, mesmo assim, observando essa quantidade de problemas que a cidade apresenta, a gente parece que não vê vontade política, né? A gente traz um pouquinho também para o debate político, né? Não podemos deixar fora. A gente parece que não vê uma vontade política da classe governante em apresentar soluções fora do eixo do populismo, né? A preocupação com o voto, às vezes, ela deixa muito a desejar no que diz respeito à sustentabilidade. E aí eu gostaria de ter o olhar, assim como uma futura graduanda, uma futura gestora, porque a gente, do La Salle, a gente olha para o nosso aluno como um futuro gestor. Com certeza, né? Então, eu tenho certeza que daqui a uns dias você será uma futura gestora. E qual o teu olhar para esses desafios que Brasília tem, né, que Brasília apresenta, e como é que você enxerga os governantes? Como é que foi esse olhar de vocês para essa gestão do nosso quadradinho? Bom, na questão da agropecuária, de modo geral, foi possível observar que, assim, de certa forma, há uma despreocupação com essa questão do meio ambiente, apesar de já ter também esse desenvolvimento de novas técnicas, como as agroflorestas, que ajudam tanto a capturar o carbono e também a poder alimentar o solo da melhor forma. Acredito que sim, ainda há uma despreocupação. Até porque não seria diretamente benéfico para a questão financeira, porque você tem um gasto maior, você tem que se preocupar com muitas coisas. Mas, assim, na minha opinião, é essencial. Tem que falar sobre isso, porque nós temos que pensar também nas gerações futuras. Então, não tem como continuar do jeito que está, não tem como continuar prejudicando tanto o meio ambiente como estamos atualmente. Então, é necessário que as próximas gerações venham aí, a nossa geração também, venha aí desenvolvendo novas ideias. Então, o que a gente acabou fazendo nesse trabalho também teve esse olhar mais para o futuro. O que nós podemos fazer, não só o que os outros podem fazer, o que nós, como indivíduos, indivíduos políticos também, podemos fazer, como cada indivíduo pode agir sobre esses problemas. Então, assim, um dos problemas também foi a questão da urbanização, desse desenvolvimento acelerado e desorganizado que teve lá desde a Revolução Industrial, que reflete até hoje, e como também o problema não pode ser só diretamente com a questão do solo, tem que pensar todo também na problemática da urbanização, onde alocar as pessoas, porque pessoas sem um lugar certo para morar, sem um lugar seguro, vão para as áreas de risco, que vão se prejudicar e prejudicar o meio ambiente. A macrocefalia urbana. Podemos ver também em Brasília, não tanto, porque o relevo ele é mais plano, mas em áreas como o Rio de Janeiro podemos acompanhar no início do ano também chuvas e muitas enchentes no Rio de Janeiro também, e aí acaba que pessoas que não tiveram esse olhar mais atento dos governantes acabaram tendo que se alocar em locais perigosos e tiveram as vidas destruídas por conta dessa despreocupação. Então, acredito que o olhar dos governantes tem que ser também para a questão humana, porque você não pode falar de meio ambiente sem falar do ser humano. Então, tem que olhar para o ser humano, tem que cuidar dele e ensiná-lo para que, assim, ele possa cuidar do meio ambiente da melhor forma possível. Então, acredito que
não podemos ignorar isso. Então, foi muito bom essa questão do trabalho ter trazido isso, porque não fica só ali, não fica só naquele assunto. Por ser uma questão muito interligada com tudo, uma pauta muito atual, muito presente no nosso dia a dia, isso abre muito os nossos olhos para todas as questões e todo mundo que está ao nosso redor também. E é interessante, né, Heraldo, quando a gente ouve os meninos, vocês falando dessa questão macro do conhecimento, até a questão do controle via satélite, né? A professora de matemática, Michele, trabalhou muito bem isso com vocês, né? De vocês pensarem na possibilidade de monitoramento via satélite. E a gente sabe que isso é muito importante. Essa pauta também tem que ser colocada, né? Porque aí, dentro de uma gestão pública, eu acredito que isso funcionaria muito bem quando sendo bem feita, né? A questão de monitorar essas áreas que a gente tem suscetíveis aí, infelizmente, a questão de exploração, né, ou de poluição, né, questão também que a gente tem de esgoto, né, de forma inadequada, né. Então, tudo isso vocês trabalharam dentro das possíveis formas de monitorar o meio, né, tanto na área da agropecuária, do transporte, vocês pensaram num satélite adequado, em cima do cálculo matemático, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu gostaria de ouvir de vocês qual foi a experiência de pensar no monitoramento via satélite, de como que vocês, né, chegaram à conclusão de qual seria o melhor monitoramento dentro daquilo que vocês estavam trabalhando. Bom, a questão do satélite, nossa professora de matemática ajudou muito, até porque tem tudo a ver com conteúdo, de números complexos e toda essa questão aí mais matemática. E aí, a decisão da escolha do nosso satélite foi aquele que vai monitorar, principalmente, as áreas mais terrestres, vai monitorar o desmatamento de uma forma geral. E uma das fotos que nós pegamos foi de Brasília. E nessa foto tinha como perceber bem ali na região do Sol Nascente, que é a maior favela horizontal do Brasil, né? E aí nós conseguimos analisar ali e ver como que a urbanização, como que esse crescimento acelerado pôde afetar o meio ambiente naquela região. E como Brasília também é uma região de muitos encontros de bacias. Tem aqui muitas bacias hidrográficas, nós temos também muitas nascentes aqui. E como isso pode acabar influenciando não só o nosso quadradinho aqui, mas também o Brasil inteiro. Como que um probleminha gerado aqui pode gerar assim, um efeito borboleta no Brasil inteiro. Então, essa questão do monitoramento via satélite é essencial para poder conseguir controlar essas questões e tentar também puxar um pouquinho mais o olhar, né, mais científico para essa questão desse crescimento exacerbado e todo esse cuidado que tem que ter, tanto com o meio ambiente quanto com as pessoas. E também sabemos que aquela região ali é muito carente, principalmente também carente de estruturas, de infraestruturas e toda essa questão também do deslocamento, que acaba sendo prejudicado por não ter um asfalto adequado, não ter um metrô, uma estação que vá até lá, porque é muito limitada, assim, uma linha reta, né, muito limitada. Então, assim, essa questão toda da urbanização, do transporte e também da energia, que sabemos que Brasília tem muito sol. Então, como que nós podemos, né, puxar mais também para essa parte da energia solar, que seria uma energia renovável, que pode ser aproveitada, deve ser aproveitada, e como não é. Então, assim, temos que voltar o olhar para essa parte também da energia, da utilização de energias sustentáveis e renováveis, energias limpas, que são o futuro. Então, nós estamos também vivendo o futuro. E é muito importante olhar para essa parte de não vamos mais prejudicar o meio ambiente com nossas necessidades básicas. Então, assim, queria também puxar um pouquinho agora uma parte mais das humanidades,
Para essa questão, assim, como que nós, seres meros mortais aqui, podemos fazer pequenos ajustes no nosso dia a dia a fim de melhorar essa dinâmica no mundo, principalmente agora em Brasília. Você perguntou pra mim? Claro, olhou pra mim depois. Nossa, assim... Bom, acho que, de novo, para nós que somos da agropecuária, a principal recomendação que nós temos a oferecer, porque, obviamente, todo mundo se importa muito com a nossa opinião. Vocês se importam, né? Com certeza. Sim. Né, em relação à agropecuária, tem muito a ver com essa questão de consumir produtos dos pequenos agricultores. Brasília é uma cidade que tem bastante... Não muito espaço, porque a gente sabe que essa é uma questão de mercado, uma questão complicada, mas existem muitas feiras, existem muitos espaços de acesso à produção, produção orgânica, produção sustentável dos pequenos agricultores, que é muito pequena em relação ao que poderia ser, mas mesmo assim existe esse espaço e ele pode ser incentivado. Eu queria também trazer um ponto aqui da Vitória, que ela trouxe a questão do sol nascente, e aqui nós não temos representantes dos grupos de saneamento e meio ambiente meio ambiente não, como é? Energia e urbanismo. Urbanismo a gente já falou um pouco, ela falou um pouco da energia, e aí eu queria falar um pouquinho do saneamento, né, para não ficar sem citar. O Sol Nascente também tem a maior favela a maior periferia, favela, né, a maior favela do Brasil, que fica inclusive ao lado de um bairro mais rico do Brasil, que é o Lago Sul. Eu também não sabia que era o mais rico do Brasil, descobri esses dias. Pois é. Tá vendo só? Enfim, é só uma questão aqui geográfica, aquela foto dos livros de geografia de Paraisópolis e do Morumbi. O Sol Nascente ele tem uma questão muito complicada de saneamento básico, tanto do acesso da questão do esgoto, que não é descartado da forma correta. Isso também é muito mapeado pelos satélites e pelas inteligências que precisam esqueci o nome da palavra. Qual palavra você quer? Recolher os dados para saber como melhorar a qualidade de vida daquela, né? Coleta de dados, isso. A coleta de dados para criar planos e metas para melhorar a qualidade de vida daquela população. Então, essa também é uma questão muito, muito séria em Brasília. E vocês aí, não deixar de falar. Senhores ouvintes, que vocês estão acompanhando a Vitória, tanto a Vitória como a Hannah, levantaram algumas questões que foram trabalhadas ao longo do projeto. Entre elas está a questão hídrica, né? A Vitória levantou isso muito bem. E você, caro ouvinte, sabe que o Distrito Federal, ele quanto à questão da água, né? Acho que foi a Vitória que trouxe a ideia de Brasília como um divisor de águas, né? Que a gente tem as nascentes para as outras bacias hidrográficas do Brasil, mas, no entanto, a gente tem apenas 3 reservatórios que abastecem praticamente dos 3 milhões de habitantes, né? Abastece quase todos, que são eles, Corumbá, o Descoberto e Santa Maria. E o interessante é que, durante o trabalho que o pessoal da Urbana não está aqui, foi-se observado que a mancha urbana ela avança ao longo das áreas de captação de água e comprometem o abastecimento de água do Distrito Federal. Então, foi mais um ponto que a gente levantou aí com os alunos nesse trabalho e também chama a atenção não só de governantes, mas como da população do Distrito Federal para essa questão que é tão séria, que é a questão hídrica, né? A Hannah, ela me fez o favor de colocar o Sol Nascente ao lado do Lago Sul, mas lembrando que eles estão nos dois extremos diferentes. Não, mas ao lado numa comparação. Sim, entendi. No entanto, como se compara a questão da distribuição de renda, eu acho que é essa a questão, você tem uma Brasília desigual, né? Uma Brasília que, ao mesmo tempo, você tem um Lago Sul com uma qualidade de vida e uma renda tão alta, você tem uma outra ponta da cidade onde a renda tão baixa. Então, eu estou sentindo o jovem André, ele está um pouco calado, né?
O jovem André está um pouco calado. E aí, André, eu não sei se o seu grupo, dentro da questão do transporte, chegou a pensar nessa questão desses impactos gerados, né, pelo transporte, por exemplo, dos abastecimentos dos aquíferos. Não sei se o grupo de vocês chegou a enveredar por esse caminho, mas a gente observa que os impactos ambientais gerados pelo transporte são muitos, né? Além da poluição atmosférica. Como é que vocês enxergaram essa questão do transporte e meio ambiente? Qual foi o olhar que o seu grupo trouxe para essa questão, para o nosso caro ouvinte, né? Entender que cada vez que você pega um coletivo ou cada vez que você entra no seu carro, a gente tem uma questão ambiental, uma questão social a ser pensada. Então, como é que o seu grupo enxergou tudo isso, meu jovem? Bom, certamente nós consideramos a variedade de desequilíbrios ambientais que o transporte pode causar. Ao afetar a atmosfera, você acaba afetando tudo que está em torno dela. Por exemplo, chuvas ácidas que são trazidas pela proliferação de gases. Você tem óxidos como óxido nitroso, você tem um impacto muito grande. A Brasília foi construída no plano de JK tendo como um dos seus intuitos a integração do país como um todo, mas, curiosamente, dentro do quadradinho você tem áreas que foram deixadas à mercê, efetivamente. Perfeito. Então, nesse contexto macro, ela pode ter até ajudado um pouco a trazer um trânsito de pessoas, mas dentro dela mesma, enquanto microcosmo, você tem novas desigualdades sendo criadas constantemente. E cabe ao transporte reduzir isso. Transporte é acesso, fundamentalmente. E com a expansão da malha de trem de superfície, poderia se criar muito mais oportunidades. E quando fala-se de transporte, intrinsecamente precisa falar-se de energia. Energia que, como a Vitória antes disse, possui uma certa taxação no meio ambiente. A busca eterna é a de fontes de energia renováveis que firam pouco o ambiente. Mas é curioso que, na verdade, toda fonte de energia traz um sacrifício de algum modo. Mesmo aquelas que nós achamos que são as mais limpinhas, a eólica, a fotovoltaica, tem os seus problemas. E a fotovoltaica, por exemplo, uma coisa que eu não vejo muito sendo dita é sobre a vida útil de placas fotovoltaicas. Elas não duram para sempre. E na composição dessas estruturas você tem metais pesados, cádmio, por exemplo, cujo descarte, se não for bem feito, pode acarretar problemas tão grandes. A gente tem a ideia da bioacumulação, da magnificação desses resíduos nas cadeias alimentares, que podem vir, inclusive, a afetar populações que dependem da pesca, por exemplo. Então essa também é uma questão de desigualdade. Ribeirinhos que estão muito mais expostos a esse tipo de coisa. Indígenas, o que foi. E eu acho que, a partir dessa perspectiva, a gente também pode relacionar um pouco pro aspecto de vestibulares, porque uma crítica que eu vi muitas pessoas fazendo a esse projeto enquanto nós fazíamos é que ele estava muito perto da prova do Enem, mas eu achei uma crítica um tanto limitada, porque eu acho que agregou tanta coisa. Para quem fez a prova do vestibular da UNB, por exemplo, tinha muito a ver. O eixo inteiro da prova foi inteiro sobre crise climática. E energia, falando de hidrogênio? Bom, não é? Aquela questão aberta do vestibular foi muito massa. Foi algo que agregou muito, deu muito repertório. A própria redação do vestibular da UNB, que tratou da demarcação de terras indígenas como estratégia para... Que a gente tinha conversado com o Heraldo, inclusive. Como estratégia para contenção da crise climática. Nós temos populações indígenas no Distrito Federal. Nós tínhamos, até pouco tempo, um regime que se opunha muito ao direito dessas pessoas. Então, eu acho que essa multidisciplinaridade que permite a gente... Sabe, associar áreas do conhecimento que parecem diametricamente opostas, as humanidades e as exatas, as naturezas, mas, no fundo, tudo existe num concílio, sabe? Não se pode querer
consertar uma questão social sem entender, por exemplo, as causas e os agravantes, como que partem muitas vezes da questão da química, da física. Porque quando nós falamos nós vivemos ainda os ecos da Revolução Industrial. Toda a nossa história ocidental foi movida pela Revolução Industrial, tanto na Europa quanto fora, que foi onde foi a gênese desse processo. A nossa industrialização foi baseada nas guerras que aconteciam, a substituição de importações. Nós ainda temos muito engessado esse modelo tecnicista que impede que haja uma mudança real, sinto eu. Nós temos uma história muito focada em obedecer a anseios de forças externas. Eu creio que, devido a esse embate do mundo subdesenvolvido contra o mundo desenvolvido, do norte e sul econômicos, nós temos esses problemas. Eu creio que, tendo um pouco menos de esperança que eu gostaria, mas eu acho que nós podemos fazer uma mudança no nosso nível, mas, no final das contas, cabe principalmente a esses países que exercem um poder tão grande sobre o mundo a permitir que ocorra a mudança, porque... Eu vou pegar um gancho do que o André tá falando, o jovem André, para você, ouvinte, entender a profundidade, né, do projeto, análise, né? É. A análise que o André faz, ele chama atenção para uma escola, uma educação que continua formando, pensando apenas no mercado de trabalho, né? Eu não estou dizendo que isso não é importante, isso é muito importante. Mas o Brasil Sustentável tenta trazer esse olhar para resolver problemas, né? Para a gente sair um pouco da caixa, quebrar um pouco da caixa. Quando você quebra a caixa, eu não sei se vocês sentiram, mas e o vestibular e o Enem? Quando começa a se desenvolver o projeto, vocês começam a mergulhar dentro do projeto, vocês começam a ver que verdadeiramente os conteúdos estão ali. A gente só está propondo uma forma diferente de vocês enxergar esse processo. E aí eu acredito, galera, eu não sei se vocês estão sentindo, mas eu acredito que o público em casa, o ouvinte em casa, ele deve estar perguntando quem é esse infeliz desse Chantelier, né? Isso tanto se fala nesse Chantelier. E aí é interessante quando o André traz a ideia, porque aqui a gente tem uma professora de química, daqui a pouco ela vai falar para você, ouvinte, quem é esse Chantelier. Peraí, não sai daí não. Todo mundo, quando Segura fala de H+, aqui, todo mundo fica olhando para ela para ver se está falando certo. O ouvinte deve estar perguntando, mas Com cara, certeza, quem né? é esse Chantelier? Será que esse Chantelier toma água, né? E é interessante que o André traz uma ideia quando ele fala do uso excessivo de uma determinada fonte, ela também vai Causa gerar desequilíbrio. Então não adianta a gente só usar a energia solar. E o grande desafio é o quê? É o multiuso, é você diversificar a matriz energética. Não, se você utiliza pouco termoelétrica, não vai fazer tão mal. O problema é o excesso. E aí, nada melhor do que ter uma química na área, né, galera? Para falar quem é esse Chantelier. Então, vai com você aí, Cristina. É isso aí, galera. E sabemos, né, que o princípio básico de Le Chatelier são os processos reversíveis, que desde o momento que tudo tende à reversibilidade, mesmo que haja perturbação do sistema, do meio, a gente tem uma solução. A gente consegue buscar um equilíbrio. E aí, se busca-se só a irreversibilidade, trabalhar só dentro de um ponto, né? Vou atrás só de uma matriz, só de combustível fóssil. Olha o que a gente está acontecendo agora. O esgotamento, a gente pode ter um dia, não é verdade, Geraldo? Isso. Né? Das nossas fontes que não são renováveis, o petróleo, e as brigas que tem, e as guerras que acontecem. Infelizmente, a gente vê hoje, né? Infelizmente, estamos vivendo isso no mundo, né? Então, assim, quando se tende à irreversibilidade, existe o desequilíbrio. E aí, dentro do que Le Chatelier, que ganhou o prêmio Nobel na época, né, um físico-químico que foi muito importante para a época da Revolução Industrial, traz para a gente a atualidade, a aplicação direta na nossa atualidade. E né? até a solução que o meu grupo trouxe no nosso banner, a resolução que a gente encontrou foi justamente a questão do sistema de integração. Lavoura, pecuária, floresta. É só isso, né? Lavoura, pecuária, floresta. Desculpa, é que é uma sigla.
sistema LPF, Lavoura, Pecuária, Floresta, que é um sistema que justamente busca meio que prevenir a reversibilidade das reações químicas que acontecem no momento tanto da plantação quanto do tratamento dos animais, né, dos bovinos e, enfim, das outras pecuárias, quanto a questão de manter a floresta, né, a vegetação viva, etc., porque um conversa com o outro e acaba minimizando impactos que poderiam ser negativos para o meio ambiente e, ao mesmo tempo, potencializando os ganhos que você pode tirar daquele sistema. É isso aí, muito bem. Né, isso é muito importante, né, galera? E eu acho que vai muito, não acredito e penso fielmente que precisamos ter hábitos sustentáveis e começa de nós, da nossa casa. E quando a gente estuda e verifica isso, e começa a entender a forma da irreversibilidade que pode atingir um sistema, você começa a pensar, será que eu preciso ter 20 sapatos na minha casa? De onde vai vir esses 20 sapatos, né? De onde vai ser extraído, né, Heraldo? E isso que é bacana sentir vocês. O olhinho de vocês brilharem é uma alegria muito grande, porque vocês começam a praticar, né, dentro da casa de vocês, hábitos que sejam sustentáveis, porque é a partir daí que vem a mudança. Eu acredito que isso não é utopia, isso é possível, mas a mudança tem que vir da gente. Nós que estamos nos formando, não vou dizer graças a Deus, mas assim, estamos nos formando. Eu, por exemplo, essa é a última vez que eu vou usar essa blusa, depois eu vou fazer outra coisa com ela. E aí muita gente fala, nossa, vou pegar todos aqueles papéis que eu tenho em casa, vou fazer uma fogueira. Não faz uma fogueira, leva no Papa Recicláveis, tem um ali perto da estação de Arniqueiras. Muito bem. Uma dica que eu vou fazer isso amanhã. Reduzir e reutilizar, né? É a base da sustentabilidade. Jogar minhas provas tudo lá, para reciclar o papel. Vai lá, Vitória. Eu só queria comentar que enquanto estávamos conversando aqui, eu estava pensando até no que o André falou. O André falou que Brasília estava no plano de JK e tudo mais. E aí veio assim na minha cabeça, Brasília foi planejada. Brasília é uma cidade planejada, teve toda aquela questão e tudo mais. Mas planejada até onde? Planejada para quem? Porque aí eu comecei a pensar, porque Brasília, assim, o plano piloto foi planejado, mas ele não foi planejado para um pedestre, não foi planejado essencialmente para ter, assim, locais para instalação de placas fotovoltaicas, por exemplo. Foi, lógico, planejado pro transporte, até porque tem ruas muito largas, boas, uma certa questão até do meio ambiente, teve a preocupação de colocar as árvores e tudo mais, mas parece que também não foi pensado até onde. Como que eu vou expandir? Porque as pessoas não vão ficar só lá. Então, assim, teve essa preocupação lá no núcleo principal, mas na periferia não tanto. E eu fiquei pensando, assim, não teve essa preocupação. E agora, quem tá tendo que se preocupar com isso? É a gente. E a gente vai se preocupar muito mais. É muito bom abrir o olho já na escola, a gente já sair daqui entendendo, porque nem tudo são flores. Então, a gente já sair da escola entendendo que tem um problema, que ele precisa ser resolvido logo, dá aquele gás, dá aquela vontade assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa também. Então, assim, aquela vontade de deixar a sua marca no mundo, mesmo que seja pequenininha, surge daí, dá aquela vontade de você fazer, nossa, eu, com a ideia que eu tenho aqui na minha cabeça, com o trabalho que eu desenvolvi lá no ensino médio, eu poderia ajudar de alguma forma, mesmo que seja de casa ou até futuramente, num âmbito muito maior nessa questão. Então, é muito legal pensar nisso. E é legal também isso que tu traz, Vitória, porque a gente vê o seguinte, Lúcio Costa, ele pensa Brasília para o funcionário público, ele pensa Brasília para o profissional liberal, mas ele não pensa Brasília para o construtor. Ou seja, simplesmente ele planejou o bairro para todo mundo, mas esqueceu o para quem vinha morar aqui. Ou seja, ele achou que Brasília, o pessoal ia construir Brasília e ia retornar, ia voltar, né? E aí não se teve, aí teve que construir Taguatinga primeiro, foi inaugurada primeiro do que Brasília, porque não se pensou, e aí a gente continua olhando, sempre a elite dominante, ela não olha para quem está na base, né? Então, Brasília, como tu trouxe bem, as contradições, poderíamos até falar, senhor ouvinte, Brasília e suas contradições, já começa na sua construção. Constrói-se uma cidade para um público, mas quem vai construir não tem espaço nela. Não é muito contraditório. Então, o trabalho também leva a gente a essas críticas, né? A capital federal que não tem espaço para aquele que vem a construir. Muito louco isso, não?
E aí, ouvinte, o que você acha disso? Vamos então, galera, continuando o nosso podcast, né, Cristina? Vamos lá, Hannah. Essa daqui é meu protesto, porque eu acho que história também deveria entrar nesse... Olha o tanto de história que a gente está falando aqui. Seria uma boa E enquanto história. a gente estava fazendo, a gente estava falando de JK e história. Isso aí, Vem, Pedro Ivo! Agora, né? Pedro Ivo faltou aqui, aí, né? Pois é. Nesse negócio. Então, galera, é esse o ponto aqui, o registro da Hannah, né? Olha a história aí. Então, agora, voltando ao ponto da Brasília sustentável, é legal, gostaria também de ouvir vocês, dentro de um ponto também que o André levantou, que foi legal. Geralmente a gente deixa o projeto para desenvolver no final do ano. E não é de propósito, é porque vocês já estão maduros para enxergar. A gente, né, Cristina? Sim. A gente enxerga dessa forma. Sim. A maturidade de ter um olhar de um trabalho científico, foi a Hannah quem levantou, né? Nesse trabalho, a gente já tenta trabalhar com a ideia de workshop, com a ideia de apresentação de um banner nos métodos da BNT, numa forma de apresentar trabalho científico. Mas, dentro do trabalho, a gente não esquece das matrizes curriculares que norteiam as provas seletivas, como o PAS, como o Enem. E eu gostaria de saber de vocês como é que foi esse trabalho, se ele estava ligado com esse Enem, se ele estava ligado com esse PAS, se ele não estava ligado, ou se foi só mais um trabalho. Fica a bola com vocês aí. Então, o que se relaciona esse trabalho com os vestibulares? Nós tivemos agora no último trimestre, né? Confesso que eu fui uma das que critiquei. Falei assim, não acredito que colocaram isso por cima da gente, porque não é um trabalho pequeno, é um trabalho que exige toda uma pesquisa e um entendimento por trás, e aquela vontade de saber para você fazer um trabalho bem feito, mesmo que seja a finalização de um ciclo, já pensando, já passei. Não vou passar de qualquer jeito, né? Eu quero fazer uma coisa legal. E aí, teve toda essa questão. E eu fiquei, assim, pensando, nossa, que trabalho grande, o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou levar? E aí, bateu o Enem, e teve essa questão também do meio ambiente, que sempre tem. Bateu aí o PAS 1, que foi agora, no sábado passado, e no domingo passado, e teve como tema da redação uma questão 100% ligada à agropecuária, por mais que não seja o que nós fizemos, tivemos também a oportunidade de fazer, né, caso quiséssemos, mas também teve essa questão na redação do PAS e toda a prova do vestibular da UNB, toda em volta de mudanças climáticas. Então, como isso está dentro? Foi o que o professor falou. São os conteúdos que eram para ser abordados normalmente, mas são abordados dentro de um contexto, no contexto de Brasília. E isso torna tudo mais legal. Porque eu sou uma daquelas que eu procuro sempre interligar o conteúdo no meu dia a dia, porque senão eu não aprendo, não consigo. Então, assim, quando eu estava aprendendo sobre nomenclaturas em química de compostos orgânicos, eu ia lá ver composições para poder tentar formar cadeias na minha cabeça e formar aquilo. Tentar materializar, tentar pegar aquilo ali e trazer para o meu dia a dia. Então, o Brasília Sustentável me ajudou muito nisso, porque eu já olhava assim para os lugares, agora eu já não passo em qualquer terreno, e só por passar. Eu passo e procuro uma coisinha mais amarelada para poder falar que tem muito alumínio ali. Aí eu procuro uma coisinha mais vermelha, assim, nossa, tem muito ferro ali. Então, como isso tá tudo muito dentro do nosso dia a dia. Já passo por muitos lugares e lembro, puxo aquilo na minha memória. Então, que já também me ajuda a fixar aquilo, a ter uma mentalidade já muito formada e também, logicamente, desenvolver com sucesso para os vestibulares. Cara, eu adorei fazer o vestibular da UNB, porque eu abria, cada pergunta que eu abria, eu falava, isso aqui eu vi no Brasil Sustentável. Não só no Brasil Sustentável foi muito no segundo dia, que é de exatas. E aqui, sem puxar a sardinha para outro projeto, mas o primeiro dia teve muita coisa do Sinula. Eu respondi muita coisa que eu aprendi no Sinula. Que lindo. E então, assim, não só esse projeto, como vários outros projetos que a gente desenvolveu ao longo desse ano, ao longo de todo o ensino médio, eles acabam... Muitas vezes a gente tem essa lógica de que não, porque se eu não estou resolvendo questão, fazendo aqui a fórmula matemática, eu não estou usando para o vestibular, não é verdade, né? Então, a gente acaba até interiorizando muito mais alguns conhecimentos, porque a gente acaba vendo muito mais sentido em armazenar aquelas informações do que só quando a gente está assistindo a aula, falando, nossa, preciso fazer a prova, e aí eu vou precisar dessa informação para essa prova. Não, você realmente precisava absorver aquela informação e saber o que você ia fazer com ela para transmitir da melhor forma possível. Então, acho que não só esse projeto, embora
foi bastante, porque foi um projeto bem grande, mas outros projetos costumam ter também essa serventia nesse momento final de vestibulares. E nesse mesmo ínterim de vestibulares, a gente está saindo do ensino médio, indo para o mundo real, de fato, eu acho que é um trabalho que serve muito para abrir os olhos, sabe? Como as meninas muito bem falaram, é um trabalho que te ajuda a colocar os conteúdos aprendidos em prática. É algo que te molda muito como cidadão. E numa Brasília que foi uma cidade nascida para o funcionário público, uma Brasília feita para os serviços, eu acho que a iniciação científica que esse trabalho propicia, ela é fundamental, porque eu sinto que é necessária uma certa diversificação. Tem cursos que eu acho que não são tão valorizados quanto deveriam, que tratam precisamente dessa área. Sabe, os cursos mais competidos que nós vemos são cursos que não tratam tão diretamente disso. É claro, eles ainda podem agir nessa área, mas eu acho que é um trabalho que serve para diversificar perspectivas, talvez dar opções a pessoas que não haviam se decidido exatamente quanto ao que fazer e, desse modo, talvez direcionar alguém a um caminho que mude o mundo, sabe? A gente fala tanto da medicina, e sem desvalorizar ela, ela acaba sendo... não tendo tão necessariamente esse papel de mudar o espaço em que a gente está inserido, medicina, sabe? Direito, é legal valorizar essa questão. É isso aí. E aí, fechando então o nosso bate-papo, eu queria... Falamos pouco, né? Nós gostaríamos... falamos quase nada, né, gente? Mas é muito bom, né? Ai, como é bom. É uma alegria, né? É algo muito grande ouvir vocês falando com propriedade, né? E conhecimento. E aí a gente gostaria também de saber, né, Heraldo? Eu acredito que você também. O que vocês vão levar para a vida de vocês? Vocês estão formandos agora, né? Dentro dessa perspectiva, que eu achei muito bonito também que você falou, André, né? De tudo que vocês aprenderam, né? A Vitória, a Hannah, que vocês se conscientizaram, que um dos objetivos principais, inclusive do projeto, sim, todos eles ao longo do ensino médio, é a conscientização e aprendizado real, né? O que vocês levam para a vida de vocês? Sobre o trabalho, assim, ele sempre tem essa questão muito humana também. Até porque o La Salle tem toda essa pauta muito humana intrínseca já nele. Em todo o nosso dia a dia já temos isso. Então, eu estudo aqui há 12 anos e saindo daqui com o coração apertado, mas relaxado ao mesmo tempo, de saber que tudo que eu estou aprendendo na sala também eu vou levar para a minha vida. Já comentamos também que não é só aquilo, não é só para uma prova, não é só para fazer um vestibular, é para a vida também. Então, o aprendizado do Brasília traz todo esse olhar mais técnico, mas também traz o olhar humano, traz o olhar assim... Por que eu tenho que mudar? Por que eu tenho que fazer isso? E como eu posso ajudar? Como eu posso fazer? Então, traz toda essa questão do científico, olhar a importância da física, química, biologia, matemática e geografia nisso, mas também olhar o que eu, como ser humano, posso fazer para poder ajudar. Como que eu posso influenciar outras pessoas ao meu redor também a mudar as realidades para um mundo melhor. Assim, a fim de chegar na melhor solução possível, no melhor cenário possível dentro de toda essa nossa realidade também. Muito bem. Bom, assim como a Vitória, eu também tenho 12 anos de La Salle. Eu acho que a principal... Eu não vou falar muito desses negócios, as matérias, não gosto muito, tá? De física, matemática, essas coisas, eu prefiro nem pensar. Mas a principal... Acho que o principal que eu vou levar dessa escola que eu estudo desde os 5 anos de idade para minha vida, e acho que eu nunca vou deixar... É meio brega falar, um pouquinho, mas acho que eu nunca vou deixar de pensar em mim como a laçalista. Eu sempre vou acabar vestindo a camisa da escola. Não essa, tá? Que essa aqui eu não gosto. Mas, principalmente porque, mais antes do que no ensino médio, a gente acaba estando mais focado em... Realmente, a gente tem que fazer alguma coisa depois de se formar, infelizmente. Mas,
muito dessa questão de ser uma escola confessional, apesar, por exemplo, a minha família não é necessariamente muito devota, muito ligada, né, muito praticante do cristianismo e tal, mas mesmo assim, estar nessa escola confessional com esse modelo de educação foi muito importante para a minha formação como pessoa, da minha conduta pessoal, das coisas que eu considero corretas e de como eu me comporto em determinados ambientes. E eu acho que é isso, assim. A gente sempre, desde criança, cresceu com valores muito estabelecidos de... Até a questão de sustentabilidade que a gente está falando aqui, a gente sempre discutiu muito. A minha mãe fala que eu era a polícia lá de casa, porque um dia na escola eu aprendi que não podia escovar o dente com a torneira ligada. E eu enchi a paciência dela, porque não podia deixar a torneira ligada. E ela aprendeu que hoje em dia ela não escova o dente com a torneira ligada. Então, acho que são muitas essas pequenas coisas que acabam... Não pequenas, né? Mas são coisas do cotidiano em que a escola influenciou muito a pessoa que eu me tornei hoje. Muito bem. E isso eu vou levar para sempre. Beijo, La Salle. Certamente eu acho que o que mais vai deixar falta aqui, além, é claro, das pessoas, é o espaço, porque eu acho que essa é uma das grandes distinções do La Salle Águas Claras nesse espaço das escolas, que ele tem uma infraestrutura tão desenvolvida para ensinar sobre tantas coisas. Ele tem a própria estação de tratamento, ele tem uma matriz fotovoltaica muito bem desenvolvida. É algo que realmente creio que é um diferencial na hora de explicar conteúdos, torná-los mais cotidianos, sabe? E eu não sei, eu tô aqui há tanto tempo, eu provavelmente passei mais tempo aqui do que na minha casa. Nos meus primeiros anos na escola, eu era do turno integral, então eu passava mais tempo aqui do que em casa. Eu chegava em casa e já tão cansadinho, eu saía daqui tarde da noite, 7 horas da noite, todo santo dia, por, tipo, educação infantil até o Fundamental 1. E eu passei muito tempo aqui. Eu acho que eu, enquanto pessoa, tô intrinsecamente ligado às amizades que eu construí aqui há muito tempo, aos professores que eu conheci, certamente foram muito formativos no que concerne as minhas opiniões. E sobretudo aqui, já foi dito, né, sobre a metodologia da escola, essa questão moral que ela tenta instaurar na gente desde cedo. E não sei bem como fechar esse raciocínio, mas é isso. Esse é o cerne da minha ideia. E o lado bom, rapidinho, o lado bom do Brasília Sustentável é que a gente consegue ver na escola, porque tem a fazendinha, e aí tem a estação de tratamento. Não é hipócrita, né? E aí é legal ver que a escola também aplica o que nos ensina. Isso é muito interessante, que mesmo, apesar do ensino médio não ter tanto essa participação direta na fazendinha como os menores têm, nós também temos acesso a isso, por mais que nós tivemos também a saída de campo, mas eu mesma não fui. Mas eu fiz um trabalho muito legal. E aí, peguei muito do que eu também tive no La Salle e tudo que os professores falaram, porque a estrutura realmente é muito legal. E os professores também são incríveis. Eu não tenho nadinha a reclamar dos professores do ensino médio, que são perfeitos. Estão para sempre no meu coração. Eu acho que tem uma última coisa que eu queria adicionar, porque eu acho que nós temos uma perspectiva muito singular saindo do ensino médio, porque nós somos a última geração da escola seguindo o antigo ensino médio, digamos assim. Daqui em diante, sabe, as pessoas não vão experienciar o que nós experienciamos. Também, eu até comentei com a Cristina no começo do ano, de que nós somos na geração, né, a classe que fecha os impactos da pandemia. No ensino. Não os impactos, porque isso aí vai ser, 20 anos. Olha aí, ó. Mas nós somos os últimos os últimos que estavam no ensino médio durante os efeitos imediatos da pandemia. Então, é isso aí, nós galera. somos os últimos que vimos vocês em aula online. Em aula online. Pois amém. Nós pegamos o vídeo do escorregão da Cristina. Que foi Bom, galera, inesquecível. E é nesse ritmo de nostalgia, né?
Já um pouquinho. Nesse Saudade. ritmo de emoção, de saudade. Por isso, você, olha só, ouvinte, cara, o La Salle Cast é emoção, conhecimento, né? Tudo isso envolvendo, então, esse episódio, onde falamos de meio ambiente, onde falamos de uma Brasília, né? E fica aqui, então, os agradecimentos, né, a cada ouvinte que aí vai ficar o seu tempo ouvindo esse momento de pensar Brasília, né? Fica aqui a gratidão a essa juventude. Terminamos esse episódio com um momento de emoção, né? Quase que eu vi lágrimas aqui. Bom, galera, Viu ou sentiu? Senti, né? Muito bem, né? Então fica aqui o nosso abraço ao ouvinte, a nossa gratidão e pensar Brasília, né? Vamos pensar Brasília. A equipe do La Salle Cast, aí Diego, Renato, obrigado aí pelo convite. E espero que os ouvintes possam olhar para essa instituição, né, e enxergar a preocupação que ela tem. Não só na transmissão de conteúdo, né, companheira Cristina, mas na formação do indivíduo. E temos a convicção, a plena certeza que estamos aí mandando para a sociedade pessoas excelentes, transformadoras e que construirão uma sociedade bem melhor daqui para frente, né? Então, passa aí para a Cristina. Então, fica aqui a nossa gratidão a toda a equipe e a vocês que vieram aqui participar e mostrar para o público esse projeto que é tão lindo. Eu também agradeço o que o Heraldo disse. Heraldo, né, companheiro, já pôde resumir todo o meu sentimento de gratidão. É muita gratidão e alegria e muita emoção poder fechar esse momento com vocês. Vocês foram pessoas maravilhosas, representam bem toda a galera do ensino médio, né, a terceirão do ensino médio, pelo foco sempre vocês tiveram, né, cuidado, né, respeito. Então, toda a questão dos valores, vocês sempre tiveram intrínsecos, né, esses valores intrínsecos dentro de cada atitude, de cada responsabilidade. Então, assim, parabéns e também por aceitar esse desafio de estar aqui com a gente numa quinta tarde, né? É uma alegria muito grande estar com vocês. Meu coração está muito, muito feliz. Obrigada, meninos. Um beijo no coração de vocês. E La Salle Cast, olha aí, ó, mais um episódio que tocou os corações, hein? Maravilha.